213 bombas nucleares. Essa era a quantidade exata de explosivos que engenheiros nos anos 70 planejavam detonar para rasgar o deserto do Saara. Cada bomba teria uma força 100 vezes maior que a de Hiroshima. O objetivo? Criar um mar artificial no meio do Egito. Parecia loucura, e era. Mas hoje, diante de uma crise que ameaça a existência do país, o Egito volta a olhar para o deserto. Desta vez, sem radiação, mas com máquinas gigantescas e um plano de sobrevivência desesperado. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para entender por que alguém consideraria usar armas nucleares para mover areia, precisamos olhar para o lugar onde essa história começa. A depressão de Qattara não é um lugar comum, é uma falha geológica colossal, uma ferida aberta na crosta terrestre localizada no oeste do Egito. Estamos falando de uma bacia gigantesca que afunda 426 pés, ou cerca de 130 metros, abaixo do nível do mar. É um mundo invertido. Aqui, as condições não são apenas difíceis, são brutais. No verão, o sol castiga o solo sem piedade, fazendo os termômetros dispararem para 122 graus Fahrenheit, o equivalente a 50 graus Celsius. É um forno a céu aberto, onde a chuva é um evento quase mítico. Em muitos anos, a precipitação é absolutamente zero. A escala deste vazio é difícil de processar. A área que o Egito pretende inundar cobre 5.400 milhas quadradas. Para colocar isso em perspectiva, imaginem um corpo de água quase do tamanho do Lago Ontário, um dos grandes lagos da América do Norte. É uma imensidão de nada, mas, ironicamente, o maior perigo aqui não é o calor ou a sede, é o passado. O solo desta depressão é um campo minado literal. Durante a Segunda Guerra Mundial, batalhas ferozes aconteceram nas proximidades de El Alamein, e os exércitos deixaram para trás um legado mortal. Centenas de milhares de minas terrestres e projéteis não detonados ainda dormem sob a areia, esperando por um passo em falso. Cavar um canal a céu aberto aqui seria suicídio. As tempestades de areia constantes, o solo solto que engole escavadeiras e o risco de explosões tornaram o projeto impossível por décadas. Foi esse desespero logístico que fez com que cientistas dos Estados Unidos e da Europa, em um momento de delírio da Guerra Fria, sugerissem o uso de explosivos nucleares de 1,5 megatons para ajudar na escavação. Felizmente, o medo da radiação contaminar todo o Mediterrâneo e o sul da Europa enterrou essa ideia radioativa. Mas o sonho do mar no deserto não morreu. Ele apenas precisava de uma nova abordagem, uma que não envolvesse o fim do mundo, mas sim o domínio absoluto da engenharia moderna. Se a superfície é um inferno de calor e explosivos esquecidos, a solução lógica é fugir dela. O novo plano do Egito é audacioso. Se não podemos ir por cima, iremos por baixo. A ideia é construir um túnel titânico, uma artéria de concreto e aço escondida nas profundezas da terra, longe do sol escaldante e dos campos minados. Estamos falando de uma estrutura que percorrerá uma distância entre 34 e 50 milhas, dependendo da rota final escolhida pelos engenheiros. É uma distância enorme, conectando o mar Mediterrâneo diretamente ao coração da depressão de Qattara. O mais impressionante é que não serão necessárias bombas gigantescas para mover a água. A natureza fará o trabalho pesado. Como a depressão está a 426 pés abaixo do nível do mar, a água fluirá puramente pela força da gravidade. Basta abrir as comportas no Mediterrâneo e deixar o oceano precipitar-se para o vazio. Mas, para criar esse caminho subterrâneo, o Egito está mobilizando uma frota de monstros mecânicos. As tuneladoras, ou tatuzões, são fábricas móveis que mastigam a rocha. Essas máquinas não são novidade para os egípcios. O país já as utilizou para escavar o metrô do Cairo e túneis rodoviários sob o Canal de Suez, operando em solos muito semelhantes aos do deserto. A tecnologia avançou a um ponto onde essas bestas de metal podem avançar dezenas de pés por dia, triturando sal, giz e areia com dentes de aço, enquanto simultaneamente instalam anéis de concreto para selar as paredes do túnel. É uma operação cirúrgica em escala industrial. Lá embaixo, na escuridão fresca, a água não evapora e as tempestades de areia não importam. Apenas as entradas e saídas precisarão ser limpas de minas, tornando o projeto viável e seguro.
Quando a última barreira de rocha cair, o rugido da água ecoará pelo túnel, marcando o início de uma transformação irreversível. Imaginem o momento em que a água do mar finalmente chega à borda da depressão. Ela não vai apenas escorrer, ela vai despencar. A queda vertical é de aproximadamente 426 pés. Para que vocês sintam o peso dessa imagem, pensem nas cataratas do Niágara. Agora coloquem uma Niágara em cima da outra. A queda em Katara é ainda maior do que isso. Essa força bruta da natureza, canalizada pelo homem, será direcionada para turbinas gigantescas. O plano prevê a construção de usinas hidrelétricas, que funcionarão como o coração pulsante deste novo corpo de água. A potência estimada é avassaladora. Estamos falando de gerar entre 600 e 1.200 megawatts de eletricidade. Isso se traduz em uma produção anual de 4 a 7 bilhões de quilowatts-hora. É energia suficiente para alimentar cidades inteiras, mantendo luzes acesas e fábricas operando sem queimar uma gota de petróleo. E o sistema é genial em sua simplicidade. Ele funciona como um motor perpétuo alimentado pelo sol. Quando a água chega ao deserto, o calor intenso, aquele mesmo calor de 50 graus, faz a água evaporar rapidamente. Essa evaporação baixa o nível do lago, criando espaço para que mais água do mar entre pelo túnel. É um ciclo infinito. A água entra, gera energia, evapora e puxa mais água. O deserto torna-se uma bomba natural gigante, mas os engenheiros foram além. Eles planejam transformar Katara em uma bateria colossal. O conceito envolve a construção de um reservatório superior, localizado acima da bacia principal. Durante o dia, quando as usinas solares do deserto produzem energia em excesso, essa eletricidade será usada para bombear água de volta para cima. À noite, quando o sol se põe e o consumo nas cidades aumenta, a água é liberada do reservatório alto, girando as turbinas novamente e devolvendo a energia para a rede. É a estabilidade que uma rede elétrica moderna exige, garantida pela física simples da água e da gravidade. Por que o Egito se daria ao trabalho de construir algo tão complexo? A resposta é brutalmente simples. O país está faminto por energia. Hoje, a nação vive presa a uma dependência perigosa. 90% de toda a eletricidade gerada no Egito vem de usinas a gás. Em 2023, uns chocantes 87,9% da energia do país dependia exclusivamente de combustíveis fósseis. É um modelo insustentável. As reservas locais de gás estão diminuindo, obrigando o governo a gastar bilhões de dólares importando combustível de navios estrangeiros, queimando dinheiro que poderia ser usado em escolas ou hospitais. A demanda por eletricidade não para de crescer. Nos últimos 10 anos, o consumo no Egito disparou quase 50%. Imaginem o verão no Cairo. Milhões de aparelhos de ar-condicionado zumbindo ao mesmo tempo para combater o calor mortal. A rede elétrica não aguenta. Apagões tornaram-se uma realidade terrível, empurrando hospitais para geradores a diesel e paralisando linhas de produção. A energia instável é um freio na economia, custando empregos e impedindo o desenvolvimento. Para o Egito, o projeto Katara não é um luxo futurista, é uma questão de segurança nacional. Eles precisam de uma fonte de energia que não dependa dos preços voláteis do gás no mercado internacional ou da boa vontade de outros países. Precisam de elétrons que fluam tão garantidamente quanto a gravidade. Mas a falta de eletricidade é apenas uma parte do pesadelo. Ao olhar para o sul, para a fronteira com a Etiópia, os líderes egípcios veem uma ameaça que atinge algo ainda mais vital do que a luz: a água. Lá no alto do Nilo Azul, na Etiópia, ergue-se um monumento de concreto que projeta uma sombra longa sobre o Egito. É a grande represa do renascimento etíope, ou GERD. Para os etíopes, é um símbolo de orgulho e progresso, uma chance de tirar milhões da pobreza. Para os egípcios, é a fera de concreto, que pode fechar a torneira da vida. O Nilo Azul fornece 85% da água que chega ao Egito. Sem esse rio, o Egito seria apenas areia e pó. Agora, a Etiópia tem a mão na válvula. Os números desta represa são assustadores. O reservatório pode conter 19,5 trilhões de galões de água.
É quase o mesmo volume do imenso lago Nasser, atrás da represa de Assuan, que o Egito levou décadas para encher. A parede de concreto tem mais de 475 pés de altura e se estende por mais de 1 milha. Quando suas 13 turbinas estiverem girando a plena carga, elas gerarão 6,45 gigawatts de potência, o equivalente a 6 usinas nucleares médias. A tensão geopolítica é palpável. O Egito depende do Nilo para 95% de sua água potável. Qualquer redução no fluxo, mesmo que pequena, é catastrófica. Se o nível do rio cair apenas 2%, milhares de acres de terras agrícolas férteis secarão e morrerão. As negociações arrastam-se por anos, com ameaças veladas e impasses diplomáticos, enquanto a Etiópia continua a encher o reservatório. O Egito sente-se encurralado. A água que por milênios foi garantida, agora é incerta. É neste cenário de risco existencial que o mar artificial no deserto deixa de ser apenas uma usina elétrica e se torna uma tábua de salvação. Aqui entra a verdadeira genialidade do plano egípcio. A energia gerada pela queda d'água em Catara não servirá apenas para acender lâmpadas. Ela terá uma missão muito mais nobre, a alquimia moderna. O plano é usar essa eletricidade maciça para alimentar usinas de dessalinização. Bombas gigantes puxarão a água salgada do novo mar e, usando membranas de alta tecnologia, separarão o sal da água pura. As estimativas são de cair o queixo. Se todo o potencial de Catara for usado para isso, o sistema poderá produzir 396 bilhões de galões de água doce por ano. E isso não substitui o Nilo, que fornece trilhões de galões, mas cria uma rede de segurança vital. O Egito já provou que pode fazer o deserto florescer. Olhem para o projeto Sharq El Ouainat. Lá, poços profundos transformaram quase 500 mil acres de areia estéril em círculos verdes perfeitos de trigo e batatas, tão grandes que podem ser vistos do espaço. Ou o projeto Toshka, onde canais transportam água por 155 milhas, deserto adentro, visando cultivar 1 milhão de acres. Catara é o próximo nível dessa ambição. Imaginem uma nova costa de 124 milhas surgindo, onde hoje só existe poeira. Resorts de luxo, vilas de pescadores cultivando peixes em águas salobras e campos agrícolas irrigados com água dessalinizada. A evaporação massiva do lago mudará o microclima, aumentando a umidade e trazendo chuvas para uma terra que esqueceu o que é água. Onde antes havia o silêncio da morte, haverá o som de ondas e o verde das plantações. Na década de 70, a humanidade olhou para este deserto e viu um problema que só poderia ser resolvido com 213 bombas nucleares. Era a força bruta da destruição tentando moldar o mundo. Hoje, o Egito escreve um novo capítulo. Em vez de fogo atômico, eles usam a gravidade. Em vez de radiação, eles trazem água. O projeto Catara é a prova de que, quando a sobrevivência está em jogo, a engenharia pode realizar milagres. Mesmo com o Nilo ameaçado, o Egito está construindo seu próprio mar, garantindo que, no coração do Saara, a vida encontre um caminho para florescer novamente. Você sabia que 8 em cada 10 ostras servidas nos restaurantes de luxo, de Paris a Nova York, vêm de um único país? Mas por trás dessa iguaria existe um segredo tóxico: montanhas brancas de lixo que se recusam a morrer. Na China, essas cordilheiras de cascas apodrecem, liberando gases que envenenam o ar. O paradoxo: esse lixo mortal é a única cura para um solo que está morrendo, ácido como suco de limão. Como transformamos uma catástrofe ambiental em ouro branco capaz de salvar a agricultura global? Para compreender a verdadeira escala deste problema, precisamos olhar para os números que sustentam o nosso apetite global. A China possui uma linha costeira de 11.200 quilômetros, uma fronteira marítima que foi transformada na maior fábrica de proteína do oceano. Em apenas um ano, esta nação produz a impressionante marca de 11,9 milhões de toneladas de ostras. É uma quantidade de comida difícil de imaginar, superando a produção combinada de gigantes como Estados Unidos, Japão e França. No entanto, a biologia da ostra é implacável e gera um desperdício colossal. Apenas 10% do animal é carne comestível.
Os outros 90% são uma armadura de carbonato de cálcio, dura como pedra, que leva séculos para se decompor naturalmente. Isso cria um problema logístico de proporções bíblicas. A cada ano, 6,6 milhões de libras de conchas são descartadas. Elas não desaparecem, elas se acumulam. Ao longo das praias das províncias de Fujian e Guangdong, surgiram novas formações geológicas, montanhas artificiais de conchas brancas, com metros de altura. Sob o calor úmido do verão, essas pilhas tornam-se reatores químicos de decomposição. A carne residual apodrece nas fendas, proliferando bactérias e liberando nuvens invisíveis de amônia e sulfeto de hidrogênio. O ar torna-se tóxico, irritando os pulmões dos moradores e matando os peixes nos lagos próximos. É uma crise de poluição que parece não ter fim. Mas, ironicamente, a apenas alguns quilômetros dali, terra adentro, enfrentamos o oposto do excesso, a exaustão total. O solo fértil de Fujian está morrendo. Se você caminhasse por um pomar de frutas em 2021, veria uma cena de desolação. A terra está rachada, seca e sem vida. O pH do solo despencou para níveis entre 3,8 e 4,2. Para se ter uma ideia, isso é quase tão ácido quanto o suco de um limão puro. A terra tornou-se tão hostil que as raízes das árvores queimam e não conseguem se segurar. Quando chove, a água não penetra. Ela escorre por uma superfície que se tornou dura e impermeável, parecida com cimento molhado. As autoridades locais admitiram uma verdade aterrorizante. Se nada fosse feito, vastas áreas de cultivo seriam completamente abandonadas em menos de 15 anos. De um lado, montanhas de cálcio envenenando o ar. Do outro, terras ácidas implorando por cálcio. A solução parecia óbvia, mas exigiria uma engenharia colossal para conectar esses dois desastres. A resposta não veio de uma nova invenção futurista, mas da industrialização de uma ideia antiga. Os engenheiros perceberam que aquelas montanhas de lixo fedorento eram, na verdade, minas de calcário biológico puro, mas para transformar resíduos tóxicos em remédio para a terra, foi preciso construir uma máquina gigante. Em Huian, uma fábrica massiva foi erguida com uma missão única: devorar 264 milhões de libras de conchas de ostras todos os anos. O processo é uma demonstração de força bruta e precisão térmica. Caminhões despejam as conchas brutas em trituradores industriais, que quebram a estrutura calcária inicial. Mas o verdadeiro segredo é o fogo. As conchas moídas são lançadas em fornos rotativos gigantescos para um processo chamado calcinação. Lá dentro, a temperatura sobe para 473 graus Fahrenheit ou 245 graus Celsius. Durante 30 minutos, as conchas são assadas nesse inferno controlado. O calor intenso tem dois propósitos vitais. Primeiro, é a esterilização absoluta. Qualquer bactéria nociva ou resto de carne podre é instantaneamente incinerado. Segundo, o calor altera a estrutura física da concha, tornando-a quebradiça e fácil de moer. O que sai do outro lado da linha de produção é um pó branco finíssimo, conhecido como biocal oceânica. Este não é um simples pó de pedra. É um condicionador de solo rico em minerais essenciais que a terra exausta de Fujian perdeu há décadas. Ele age como um antiácido natural para o solo. Imagine o solo ácido como um estômago com azia. Esse pó neutraliza a acidez instantaneamente, desbloqueia nutrientes que estavam presos e cria um ambiente onde a vida pode florescer novamente. Onde antes havia lixo tóxico, agora existem 220 milhões de libras de um produto agrícola limpo, ensacado e pronto para salvar as colheitas. A teoria era perfeita, mas a agricultura é um campo de batalha imprevisível. O verdadeiro teste começou quando os caminhões carregados com o pó de ostra chegaram às fazendas devastadas. Os resultados foram imediatos e visíveis, desafiando até os cientistas mais céticos. O primeiro grande sucesso foi com a cebolinha, uma cultura vital para a região. Em campos onde as plantas antes ficavam amarelas e atrofiadas, a aplicação do pó causou uma ressurreição biológica. A produtividade disparou quase 60%. Pense nisso, 60% a mais de comida na mesma terra, sem usar fertilizantes químicos extras.
Nos pomares de Toranja, a mudança foi química e profunda. Sensores enterrados no solo mostraram que o pH subiu 1,1 pontos, saindo da zona de perigo ácido. A matéria orgânica, que é o combustível da vida no solo, aumentou em quase 28%. As árvores pararam de perder frutas prematuramente e as folhas voltaram a ter um verde vibrante. Mas a vitória não foi apenas para a terra, foi para o bolso dos agricultores. Um experimento com alface revelou algo surpreendente. As plantas cultivadas com o pó de conchas não apenas cresceram mais, elas ficaram mais saborosas. A alface tornou-se mais crocante, mais doce e muito mais rica em vitamina C do que aquelas cultivadas com químicos tradicionais. O mercado percebeu a diferença e o preço de atacado dessas alfaces subiu entre 12% e 18%. Para 300 mil famílias rurais, isso não foi apenas uma melhoria técnica, foi uma revolução econômica. O ciclo parecia ter sido fechado com perfeição. O lixo do mar salvava a terra e a terra recompensava o homem. No entanto, a natureza não é uma máquina que obedece cegamente aos nossos desejos. Em meio a esse triunfo, surgiu um mistério frustrante: o amendoim. A China é a maior produtora mundial de amendoim, colhendo 37,5 bilhões de libras por ano. É uma cultura estratégica, mas quando os cientistas aplicaram o pó milagroso nos campos de amendoim degradados, o inesperado aconteceu. O solo melhorou quimicamente, o pH subiu, a terra ficou mais fofa, mas a colheita diminuiu. Como isso era possível? A resposta estava escondida no mundo microscópico. O amendoim é uma leguminosa e depende de uma parceria simbiótica com bactérias específicas que vivem em suas raízes e capturam nitrogênio do ar. A mudança rápida no pH do solo, causada pelo pó de ostra, foi um choque para essas bactérias. Elas não conseguiram se adaptar à velocidade da intervenção humana. Foi uma lição de humildade brutal para a engenharia. Você não pode apressar a biologia. O ecossistema precisa de tempo para se recalibrar. O pó de ostra era poderoso, sim, mas não era uma varinha mágica instantânea para todas as espécies. Enquanto os cientistas aprendiam a ter paciência na Terra, outra equipe voltava seus olhos para onde tudo começou: o oceano. A crise não estava apenas nas montanhas de cascas em terra, mas também debaixo d'água. Ao longo dos últimos 150 anos, 85% dos recifes naturais de ostras da região haviam desaparecido completamente. O fundo do mar, que antes era uma floresta viva, tornou-se um deserto de lama. A solução para restaurar esse mundo perdido não exigiu alta tecnologia, mas sim sabedoria antiga. Engenheiros e biólogos viajaram no tempo e adotaram um método de 300 anos atrás. Nada de concreto, nada de estruturas metálicas complexas. Eles usaram simples estacas de bambu e madeira, cravadas manualmente nos lodaçais da costa. O objetivo era criar uma base sólida para que as larvas de ostras que flutuam na água tivessem onde se agarrar. Sem máquinas pesadas, apenas madeira e a força das marés. O resultado foi uma explosão de vida que deixou os especialistas atônitos. Em poucos meses, as estacas estavam cobertas de novas ostras. A biomassa na área aumentou 10 vezes. Mas o verdadeiro poder desses recifes não é apenas servir de casa para os moluscos, é a limpeza. Uma única ostra adulta é uma máquina biológica de filtragem capaz de processar 8 galões de água por hora. Multiplique isso por milhões em um recife e você tem uma estação de tratamento de água mais eficiente que qualquer fábrica humana. A água turva ficou cristalina. A luz do sol voltou a tocar o fundo do mar. E com a água limpa, criaturas antigas retornaram. Os caranguejos ferradura, fósseis vivos de 400 milhões de anos, voltaram a colocar seus ovos nessas águas seguras. O ciclo estava completo. O que tiramos do mar foi devolvido, restaurando o equilíbrio. A jornada da humilde casca de ostra não parou na fazenda ou no recife. Ela invadiu o mundo da alta tecnologia, provando ser um dos materiais mais versáteis do século XXI. Nos laboratórios mais avançados do Japão e da Coreia, as conchas estão sendo moídas em escalas microscópicas para criar tintas inteligentes.
Testes mostraram que tintas misturadas com 20 a 30% de pó de ostra possuem um poder antibacteriano natural devastador, matando 99% das bactérias Staphylococcus aureus em apenas 24 horas. Imagine hospitais pintados com um material que se esteriliza sozinho. No tratamento de águas industriais, o pó de ostra provou ser um filtro voraz. Ele consegue absorver 95% do chumbo e 87% do arsênico presentes em águas contaminadas. E faz isso custando 60% menos que o carvão ativado tradicional. A inovação chegou até o plástico, o grande vilão moderno. Novos bioplásticos reforçados com o cálcio das ostras são 12% mais fortes e se degradam muito mais rápido na natureza. Até mesmo nas estradas, as ostras estão salvando vidas. Em Hiroshima, o asfalto misturado com conchas trituradas oferece uma aderência superior aos pneus em dias de chuva, prevenindo acidentes. E no seu banheiro, o cálcio ultrapuro, extraído dessas conchas, agora é usado em pastas de dente e cosméticos de luxo. De estradas a rostos, de paredes hospitalares a copos descartáveis. O que antes era uma montanha de lixo fétido, agora é a estrutura invisível e limpa da nossa modernidade. Começamos nossa história com uma imagem de repugnância, montanhas de lixo tóxico que envenenavam o ar. Viajamos pelo fogo dos fornos industriais, vimos terras mortas renascerem em verde vibrante e testemunhamos o retorno de criaturas pré-históricas aos mares limpos. A humilde casca de ostra, um resto esquecido do seu jantar, provou ser muito mais do que lixo. Ela é cimento, é remédio, é filtro e é escudo. A grande lição que a indústria nos ensina aqui é inegável. Na engenharia perfeita da natureza, não existe lixo. Existem apenas recursos que nós, com nossa visão limitada, ainda não aprendemos a usar. As montanhas brancas da China não eram um problema, eram uma reserva de ouro químico esperando pela chave certa. Enquanto olhamos para o futuro, a pergunta muda. Não é mais o que faremos com o lixo, mas sim, qual outro tesouro está escondido nas pilhas de desperdício que criamos todos os dias? A resposta para a próxima crise global pode estar bem debaixo dos nossos pés. Eu sou a voz do poder da indústria, e se essa transformação te impressionou, o que vem a seguir vai redefinir o seu conceito de impossível. 27 bilhões de dólares. Esse é o custo astronômico combinado de duas das maiores muralhas defensivas já construídas na era moderna. De um lado, uma cicatriz de aço que rasga desertos escaldantes por quase 3.200 quilômetros, projetada para conter fluxos humanos. Do outro, um escudo de concreto titânico que mergulha nas águas gélidas do Japão, erguido para parar o próprio oceano. Como é possível cravar postes de aço de 9 metros de altura em areia movediça e rocha sólida? E como se pode concretar uma barreira de 15 metros de altura, enquanto o Pacífico lança ondas com força devastadora? Hoje, vamos dissecar a anatomia dessas mega-estruturas, desde as trincheiras de granito do Arizona até os tetrápodes de Fukushima. Vamos descobrir como a engenharia tenta domar o caos com a força bruta do metal e da pedra. A construção dessas fronteiras artificiais começa muito antes de qualquer pilar tocar o céu. Nos Estados Unidos, o desafio inicial não é político, mas geológico. A linha da fronteira se estende por quase 3.200 quilômetros, atravessando um terreno que muda radicalmente a cada milha. Em algumas áreas, os engenheiros enfrentam desertos de areia macia, que ameaçam engolir equipamentos pesados. Em outras, como no Arizona e na Califórnia, o solo é uma armadura natural de granito e rocha sedimentar, dura como concreto. Antes de qualquer escavação, equipes de topografia precisam perfurar amostras de solo e calcular a elevação exata, pois a estabilidade de toda a estrutura depende do que está escondido sob a superfície. A primeira grande batalha física é a escavação da fundação. Para manter postes de aço de 9 metros de altura, firmes contra ventos que podem derrubar árvores, as equipes precisam abrir uma trincheira contínua. Não é um simples buraco, é uma vala precisa, com cerca de 60 a 80 centímetros de largura e, incrivelmente, de 1,80 m a 3 metros de profundidade. Imagine estar no fundo dessa trincheira.
Você estaria olhando para paredes de terra que são quase o dobro da altura de um ser humano médio. Em solo macio, escavadeiras convencionais resolvem o problema, mas grande parte da fronteira é feita daquela rocha impenetrável que mencionamos. Aqui, a escavadeira comum se torna inútil. As equipes precisam trazer a artilharia pesada, rompedores hidráulicos gigantescos acoplados a escavadeiras de grande porte. Essas máquinas funcionam como martelos pneumáticos do tamanho de um carro, golpeando a rocha sem parar para fraturar a crosta terrestre e remover grandes pedaços de pedra. O som é ensurdecedor e o progresso é medido em polegadas. Mas para acelerar esse processo brutal e garantir a precisão necessária, entra em cena o Trencher. Esta é uma máquina que parece ter saído de um filme de ficção científica. Equipada com motores a diesel que variam de 250 a 400 cavalos de potência, o Trencher possui uma serra de corrente colossal capaz de cortar o solo duro como se fosse manteiga. Enquanto as escavadeiras fazem o trabalho bruto inicial, o Trencher avança, cortando paredes perfeitamente retas e aprofundando a vala até o nível exato exigido pelos engenheiros. Ao mesmo tempo, ele tritura qualquer rocha restante, deixando o fundo da trincheira plano e limpo, enquanto um sistema de esteira cospe os detritos para fora. Graças a essa besta mecânica, o que levaria semanas é feito em dias, processando centenas de metros de trincheira continuamente. Com a ferida na terra aberta e nivelada, é hora de fortificá-la. Uma gaiola de aço feita de barras verticais e laços horizontais é inserida na vala, correndo como uma espinha dorsal metálica ao longo da fronteira. Imediatamente após, uma camada de concreto reforçado, com espessura entre 10 e 20 centímetros, é derramada sobre essa estrutura. Isso cria uma base plana, estável e incrivelmente forte, pronta para receber o peso colossal dos painéis de aço sem afundar ou inclinar. Quando o concreto cura e se funde com a gaiola de aço, ele forma um bloco de fundação contínuo que resiste a forças de torção massivas, garantindo que a parede não ceda sob a pressão dos ventos do deserto. Com a fundação pronta, o local se transforma em uma linha de montagem industrial a céu aberto. É hora de erguer os componentes mais visíveis do projeto, os bollards. Estes não são simples postes, são tubos de aço ocos quadrados ou redondos, com paredes de 10 milímetros de espessura e quase 9 metros de altura. O design oco é uma escolha estratégica de engenharia. Reduz o peso para o transporte, permitindo que caminhões levem mais unidades, mas esconde um segredo estrutural que veremos em breve. Cada um desses postes pode pesar entre 250 e 400 quilos. Eles chegam empilhados em caminhões de carga pesada, amarrados com cintas de aço para evitar que se tornem projéteis mortais durante a viagem. No canteiro de obras, a força bruta dá lugar à precisão. Guindastes móveis levantam feixes desses postes e os depositam em áreas de armazenamento. Logo ao lado, em uma área de fabricação temporária, soldadores usam máquinas de alta potência para fundir os postes em painéis modulares. Geralmente, cada painel é composto por 4 a 6 postes, dependendo da largura necessária. Soldar esses gigantes no chão, em vez de tentar alinhar poste por poste na trincheira, acelera drasticamente a instalação. Mas levantar um painel de aço de 9 metros de altura e 9 metros de largura no meio do deserto é uma operação de alto risco. O guindaste levanta o painel, que agora age como uma vela gigante. Uma rajada de vento forte aqui pode fazer a estrutura de toneladas oscilar perigosamente. Por isso, 2 a 3 trabalhadores no solo seguram cordas de guia, lutando contra o vento para posicionar o painel exatamente sobre a trincheira. Assim que o painel é baixado, a precisão se torna a prioridade absoluta. Engenheiros usam níveis a laser e ferramentas de tensão para garantir que cada painel esteja perfeitamente vertical. Um erro de inclinação de apenas alguns graus pode comprometer a integridade de quilômetros de muro, criando lacunas ou pontos fracos. Uma vez alinhado, o painel é temporariamente soldado a âncoras na base para mantê-lo imóvel enquanto aguarda o concreto. E então acontece a transformação final. Caminhões betoneira despejam concreto fresco diretamente na base, preenchendo o vazio entre o aço e a terra. Mas em muitos casos, o concreto também é derramado dentro dos tubos de aço ocos.
À medida que endurece, ele transforma cada poste em um pilar composto de metal e pedra artificial, aumentando exponencialmente sua resistência. Em áreas críticas, a base de concreto é estendida para fora por cerca de 1,5 metros, criando uma plataforma subterrânea larga. Isso não apenas distribui o peso, mas age como um escudo subterrâneo. Qualquer um que tente cavar um túnel sob o muro encontrará primeiro uma camada impenetrável de concreto armado. Para finalizar, a superfície é limpa com jatos de água de alta pressão para remover resíduos de solda e óleo, garantindo que a pintura protetora e as camadas anti-ferrugem adiram perfeitamente. E no topo dessa estrutura imponente, em muitos trechos, militares instalam arame farpado com lâminas afiadas como navalhas, tornando a escalada uma tarefa quase impossível. Enquanto a América luta para controlar suas fronteiras terrestres, o Japão enfrenta um inimigo que não negocia: o poder aterrorizante dos tsunamis. Após a devastação de 2011, onde ondas negras varreram cidades inteiras, a nação investiu mais de 12 bilhões de dólares em um dos maiores projetos de defesa costeira da história. O objetivo? Construir quase 400 quilômetros de muralhas marítimas ao longo da costa de Tohoku. Estas não são cercas, são barreiras de concreto maciço, que se elevam a 15 metros de altura, o equivalente a um prédio de 5 andares, projetadas para comprar minutos preciosos para a evacuação. O desafio aqui é construir na zona de impacto. A maior parte do litoral é composta por solo arenoso e fraco, que se torna instável quando saturado de água. Construir uma estrutura tão pesada sobre essa sopa geológica sem preparação seria desastroso. A muralha simplesmente afundaria ou deslizaria para o mar. Antes de derramar uma gota de concreto, as equipes precisaram limpar destroços do desastre anterior e construir estradas de acesso, pátios de materiais e estações de mistura, tudo enquanto lutavam contra as chuvas e as marés. A verdadeira magnitude deste projeto japonês está escondida onde os olhos não podem ver. Para garantir que essas muralhas não tombem sob o impacto de uma onda gigante, as fundações precisam ser titânicas. Em alguns trechos, as escavadeiras cavam poços de fundação que mergulham a incríveis 24 metros de profundidade. Isso é mais profundo do que a altura da própria muralha acima do solo. Estamos falando de construir um iceberg de concreto, onde a maior parte da massa e da força está submersa para garantir estabilidade absoluta. Para trabalhar tão perto da linha d'água, os engenheiros constroem ensecadeiras ou muros de contenção temporários para manter a água do mar fora das áreas de escavação, criando ilhas secas artificiais. O solo arenoso é estabilizado com a injeção de camadas de pedra, britada e areia compactada, e muitas vezes reforçado com estacas de aço ou concreto profundo. Sobre essa base preparada, uma laje de fundação maciça e larga é derramada. Ela age como um pé gigante, criando uma base larga que impede a muralha de ser empurrada, não importa a fúria da água que a atinja. Com a base segura, gaiolas de vergalhões de aço, densas e complexas, são montadas para formar o esqueleto da muralha. Moldes gigantescos são colocados ao redor delas, e o concreto é bombeado para dentro, seção por seção. Cada bloco com dezenas de metros de comprimento é curado e conectado ao próximo, criando uma barreira contínua que serpenteia pela costa. Mas uma parede vertical simples sofreria todo o impacto da onda de uma só vez, o que é perigoso. Por isso, os engenheiros japoneses desenham superfícies inclinadas e degraus que ajudam a dissipar a energia da água. A defesa não para na parede. No lado voltado para o oceano, milhares de unidades de concreto especiais, como tetrápodes e dolosse, são empilhados na base. Esses blocos de formato geométrico complexo funcionam como um quebra-mar, forçando a água turbulenta a fluir ao redor deles e perder sua força destrutiva antes mesmo de tocar a estrutura principal. Além disso, a superfície externa da muralha é frequentemente revestida com uma camada de armadura, painéis de concreto pré-moldado, interligados que são levantados por guindastes e encaixados como um quebra-cabeça gigante. Essa pele extra protege o núcleo da muralha contra a erosão constante e o impacto de detritos trazidos pelas tempestades. No lado voltado para a terra, sistemas de drenagem garantem que a água da chuva não se acumule e desestabilize a estrutura por trás.
27 bilhões de dólares em projetos, milhões de toneladas de concreto e aço, centenas de quilômetros de barreiras. Ao observarmos essas duas megaestruturas lado a lado, vemos um contraste fascinante de materiais e propósitos. O aço americano busca a altura e a transparência para controlar fronteiras humanas no deserto. O concreto japonês busca a massa e a profundidade para resistir à força bruta da natureza no oceano. Ambos os projetos são monumentos à determinação humana, provas de que, com recursos suficientes e engenharia avançada, somos capazes de traçar uma linha na areia ou no mar e tentar proteger o que construímos. Seja contra cartéis ou contra tsunamis, essas paredes representam a busca eterna da humanidade por segurança em um mundo de caos. Mas, como a história nos ensina, a batalha entre a engenharia estática e as forças dinâmicas do mundo nunca termina realmente, ela apenas muda de escala. Imagine 15 grandes pirâmides de Gizé, não feitas de pedra, mas preenchidas até o topo com um lodo tóxico e negro. Nos últimos 10 anos, 198 milhões de libras de petróleo foram derramadas nos nossos oceanos. Quando o navio MT Solar afundou, levando consigo uma carga mortal, a humanidade descobriu uma verdade aterrorizante. Nossas tecnologias de bilhões de dólares falharam. A salvação não veio de robôs futuristas, mas do lixo que jogamos fora. Como o cabelo humano e a casca de coco humilharam a engenharia moderna. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender o peso dessa crise, precisamos olhar para o abismo. Era 11 de agosto de 2006. O petroleiro MT Solar 1, carregado pela Petron Corporation, navegava pelas águas das Filipinas. Mas ele carregava mais do que combustível. Carregava uma bomba relógio ambiental. Devido à idade avançada e ao peso excessivo, o gigante de aço sucumbiu. Ele mergulhou 3.000 pés para a escuridão do fundo do mar. O impacto foi devastador. O navio liberou 550 mil galões de óleo bunker. Não estamos falando de gasolina comum que evapora. O óleo bunker é espesso, pesado, um veneno viscoso usado em navios industriais. Para visualizar isso, imagine 840 piscinas de quintal cheias de alcatrão líquido. Esse volume colossal transformou o paraíso da ilha de Guimaras em um inferno negro. Esta ilha, famosa mundialmente por suas mangas doces e praias de areia branca, viu suas águas cristalinas morrerem. A mancha cobriu 3.700 acres de ecossistema. Florestas de mangue, vitais para a vida marinha, foram sufocadas. Recifes de coral, que levaram séculos para crescer, foram transformados em pedra negra da noite para o dia. O desastre atingiu o coração da economia local. 20.000 pescadores acordaram sem trabalho. A água estava tão poluída que a pesca foi proibida. Famílias inteiras perderam tudo. Crianças deixaram a escola porque não havia dinheiro. O turismo que trazia bilhões de pesos evaporou. As Filipinas fizeram o que qualquer nação moderna faria. Ativaram os protocolos de emergência. Trouxeram o que havia de melhor no mercado internacional. Barreiras flutuantes de contenção. Navios com escumadeiras mecânicas, absorventes industriais. Parecia um exército tecnológico pronto para a guerra, mas houve um problema terrível. O óleo bunker riu dessas tecnologias. Ele era denso demais. Ele não flutuava simplesmente. Ele se aglutinava, colava nas rochas, penetrava na areia e passava por baixo das barreiras. As máquinas ocidentais, projetadas para óleos mais leves, tornaram-se sucata inútil. Além disso, a geografia era um pesadelo. A reserva marinha ficava longe, acessível apenas por estradas estreitas, onde a maquinaria pesada não passava. Não havia navios de limpeza americanos ou europeus por perto. Diante do apocalipse ecológico, com a tecnologia de ponta derrotada, o país teve que tomar uma decisão que parecia uma piada cruel: limpar o oceano com as próprias mãos. Quando o metal e o plástico falharam, a engenharia olhou para a biologia. A solução encontrada foi tão bizarra que o mundo duvidou. Eles decidiram usar cabelo humano. Sim, o mesmo cabelo que varremos do chão das barbearias. De repente, uma mobilização nacional começou.
De Manila a Cebu, milhares de salões de beleza pararam de jogar o cabelo no lixo. Estudantes universitários formaram filas, não para festas, mas para raspar a cabeça e doar seus fios para salvar o mar. Mas por que cabelo? Isso não é magia, é física pura. O cabelo humano tem uma estrutura superficial única, cheia de escamas microscópicas. Ele é o que os cientistas chamam de oleofílico e hidrofóbico. Traduzindo, ele ama óleo e odeia água. Cada fio de cabelo funciona como um tubo minúsculo que agarra o óleo e não o solta. Ao contrário das esponjas sintéticas que incham com a água, o cabelo ignora a água e foca apenas no veneno negro. Ele flutua na superfície, absorvendo a mancha tóxica sem parar. A eficácia é assustadora. Um experimento prático feito durante o desastre do Cosco Busan, em São Francisco, provou isso. Descobriram que apenas 1 libra de cabelo pode absorver 1,5 galão de óleo. Em outro teste real, 25 mil libras de cabelo conseguiram sugar 170 mil galões de petróleo bruto. Imagine a cena: redes de nylon cheias de cabelo, estendendo-se por dezenas de metros no oceano, agindo como barreiras vivas que limpam a água. É uma tecnologia orgânica, gratuita e disponível em qualquer lugar onde existam pessoas. No entanto, nem tudo era perfeito. O cabelo tem um defeito grave. Ele demora muito para se decompor na natureza. E havia outro risco. O cabelo moderno vem carregado de tinturas e produtos químicos de salão que poderiam contaminar ainda mais o ecossistema frágil. A humanidade precisava de algo ainda mais puro, mais abundante e totalmente natural. E a natureza, em sua sabedoria infinita, já tinha criado esse material. Ele estava lá, empilhado como lixo nas fazendas, esperando ser descoberto. 17 anos depois, em 2023, o pesadelo voltou. Um navio virou na costa de Bataan com 370 mil galões de combustível industrial. O mar escureceu novamente, mas desta vez não houve pânico por doações de cabelo. A guarda costeira das Filipinas sabia exatamente o que fazer. Eles correram para as fazendas e arrastaram milhares de sacos de cascas de coco secas para a praia. Eles não estavam improvisando. Eles estavam usando a arma secreta da natureza, a fibra de coco, conhecida como coir. Durante décadas, o mundo desperdiçou esse material. As Filipinas, a Indonésia e a Índia produzem montanhas de cocos. Bebemos a água, comemos a carne, usamos a madeira. Mas a casca, 85 a 90% da fibra de coco do mundo, era jogada fora ou queimada. A casca representa 35% do peso da fruta e nós a tratávamos como lixo inútil. Um erro gigantesco. A história já nos tinha dado a dica. Na Segunda Guerra Mundial, os exércitos chamavam isso de fibra dourada. Eles usavam coco para fazer redes de camuflagem e coletes salva-vidas, porque descobriram que ele não apodrece na água salgada. A ciência moderna colocou a fibra de coco no microscópio e o que viu foi revolucionário. 45% da sua estrutura é lignina. Lignina é um polímero natural que age como um ímã superpotente para o óleo. É a maior concentração de lignina em qualquer planta do mundo. A estrutura da fibra é cheia de microcapilares, como milhões de canudos invisíveis. Em testes na Tailândia, a fibra de coco absorveu 30 vezes mais óleo do que a palha comum. Na Malásia, provaram que ela pode segurar o óleo por 72 horas, sem soltar uma gota de volta na água. É a solução perfeita. Você joga a fibra no derramamento, ela suga o óleo instantaneamente. Depois você recolhe a rede, espreme o óleo para ser reciclado e pode usar a mesma fibra de novo. É um ciclo infinito. E quando a fibra finalmente se desgasta, ela vira adubo ou biocombustível. É 20 a 30 vezes mais barato que as barreiras de plástico e não polui o mar com microplásticos. De repente, o que era lixo virou ouro. O preço da fibra de coco triplicou. Fábricas surgiram apenas para criar essas barreiras. A ONU declarou oficialmente a fibra de coco como o absorvente de óleo biodegradável mais eficaz que a humanidade possui. Enquanto os agricultores salvam o oceano com coco, os cientistas nos laboratórios mais caros do mundo tentam competir. Nos Estados Unidos, o Laboratório Nacional de Argonne gastou anos e milhões para criar a Oleo Sponge.
É uma obra-prima da química. Eles usam um processo chamado síntese de infiltração sequencial para revestir o poliuretano com moléculas que atraem óleo. Essa esponja pode absorver 90 vezes o seu próprio peso em óleo. É impressionante, sem dúvida, mas é complexa, cara, e difícil de fabricar em massa para uma emergência imediata em uma ilha remota. No famoso MIT, engenheiros projetaram o Sea Swarm, um robô futurista movido a energia solar. Ele usa uma esteira de nanofios para lamber o óleo da água, trabalhando sozinho por semanas. A promessa era de um exército de robôs limpando os mares, mas a realidade é dura. 10 anos se passaram e esses robôs ainda não foram vistos em nenhum grande desastre real. A tecnologia é frágil demais para a brutalidade do oceano aberto. No Canadá, foram por outro caminho: força bruta. A empresa Extreme Spill Technology criou navios que parecem tanques de guerra flutuantes. Eles funcionam em ondas de 3 metros e ventos fortes, condições que fariam outros barcos voltarem para o porto. O governo canadense comprou uma frota por 9,5 milhões de dólares. Eles funcionam, sim, mas o custo é astronômico. Estamos comparando navios de milhões de dólares e esponjas de nanotecnologia contra a humilde casca de coco, que custa centavos e cresce nas árvores. É uma lição de humildade para a alta tecnologia. Mas existe um lugar no mundo onde eles não dependem da sorte ou apenas de cocos: a Noruega. Este país rico e verde faz algo que parece loucura. Eles derramam óleo no mar de propósito. Todos os anos, sob controle estrito, eles jogam petróleo real nas águas geladas do norte. Por que fariam isso? Porque a Noruega vive do petróleo. 30% do orçamento do governo vem do ouro negro. Eles sabem que um erro pode destruir sua economia. Eles chamam isso de exercícios Oil on Water. Não é simulação de computador, é realidade. Eles testam seus navios, seus aviões sensores e suas barreiras no pior cenário possível. Ondas gigantes, frio congelante, vento uivante. Até a NASA já participou para testar seus sensores espaciais lá. Graças a essa audácia de treinar com o inimigo real, a Noruega tem a resposta mais rápida e eficiente do mundo. Eles provam que a única maneira de vencer um monstro é treinar lutando contra ele. Mas não se enganem, a guerra está longe de acabar. Os números mostram uma tendência assustadora. Os derramamentos de óleo estão aumentando de novo. Em 2024, 22 milhões de libras de óleo foram para o mar. Os navios estão ficando maiores, carregando mais carga, e as tempestades estão ficando mais violentas. Uma tempestade tropical, hoje, é 15 a 20% mais forte, capaz de partir um navio moderno ao meio. E o pior é o que não vemos. Apenas 20 a 30% do óleo derramado é realmente recolhido. O resto, ele afunda. Ele se esconde na lama do fundo do oceano. Ele fica lá, silencioso, por 10, 20, 40 anos. É uma bomba relógio tóxica. Um recife de coral coberto de óleo pode levar 2 décadas para se recuperar, se é que vai se recuperar. No Brasil, óleo misterioso matou milhares de tartarugas bebês. Na Tailândia, zonas mortas foram criadas onde nenhum peixe sobrevive. O oceano não esquece. Começamos com a imagem de 15 pirâmides de petróleo sufocando nosso planeta. A indústria gasta bilhões prometendo soluções mágicas, robôs e nanotecnologia. Mas a história do MT Solar. Nos ensinou uma lição que não podemos ignorar. Quando a maré negra chega, destruindo o sustento de milhares e matando ecossistemas inteiros, a tecnologia humana muitas vezes se ajoelha. E quem nos levanta? A própria natureza. A simples fibra de um coco, que considerávamos lixo, tornou-se nosso escudo mais forte. O cabelo que cortamos e jogamos fora tornou-se a rede que salva a vida marinha. É uma ironia poética e poderosa. Quando a humanidade fere a Terra com seu progresso industrial, é a Terra que estende a mão com a cura. Talvez o futuro da indústria não seja apenas construir máquinas maiores, mas aprender a usar a sabedoria silenciosa que cresce nas árvores e vive em nós. O verdadeiro poder da indústria é trabalhar com a natureza, não contra ela.
Em 2023, os agricultores do deserto de Nevada cometeram um ato que parecia suicídio financeiro. Cobriram suas terras férteis com toneladas de sal puro. A vizinhança chamou de loucura. Os especialistas disseram que o solo estava morto, mas esse erro calculado não matou a fazenda. Em apenas uma temporada, ele transformou um deserto estéril em uma mina de ouro biológica, aumentando a colheita em 400 vezes. Como destruir o solo salvou uma indústria de milhões de dólares? A resposta está enterrada sob seus pés, esperando para ser descoberta. Para entender a magnitude desse risco, você precisa sentir o calor. Nevada não é apenas quente, é uma fornalha a céu aberto. O sol aqui não ilumina, ele martela o solo até criar uma crosta dura e impenetrável. É um lugar onde a agricultura é uma guerra constante contra os elementos. E no centro dessa batalha está uma planta que vale mais do que parece, a alfafa. Você pode olhar para um campo de alfafa e ver apenas grama para gado, mas biologicamente essa planta é uma fortaleza impenetrável. Ela possui um segredo mecânico que frustrou a tecnologia agrícola por décadas. Cada pequena flor roxa de alfafa esconde um mecanismo de defesa brutal. É uma armadilha. Dentro das pétalas, a coluna reprodutiva está sob tensão extrema, como uma mola de aço comprimida ou o gatilho de uma arma. Para que a planta produza sementes, o ouro que os agricultores buscam, esse gatilho precisa ser disparado fisicamente. Mas a alfafa não facilita. Quando um inseto pousa para pegar o néctar, o mecanismo dispara. Pá! A coluna bate no inseto com uma força violenta e surpreendente. Para uma abelha comum, a abelha do mel que todos conhecemos, esse golpe é aterrorizante. Imagine levar um soco no rosto toda vez que você tenta comer. As abelhas comuns, inteligentes como são, aprendem a trapacear. Elas roubam o néctar pela lateral da flor, evitando o gatilho. O resultado? O campo fica roxo e lindo, mas completamente estéril. Sem o disparo, não há semente. Sem semente, não há lucro. Até 2023, a situação era crítica. Os rendimentos estavam escorrendo pelos dedos como areia seca. As fazendas estavam sangrando dinheiro, gastando fortunas em água e fertilizantes para plantas que se recusavam a se reproduzir. A terra estava ficando mais salgada. Os custos de produção subiam a níveis insuportáveis. E as soluções modernas falhavam uma após a outra. Parecia o fim da linha. A tecnologia humana, com todos os seus tratores e química, havia perdido para uma pequena flor teimosa. O desespero exige medidas desesperadas, ou talvez apenas um olhar para o passado. A solução para esse impasse de milhões de dólares não veio de um laboratório futurista, mas de uma sala de arquivo empoeirada em uma universidade. A doutora Clara Martinez, revirando papéis esquecidos da década de 1970, encontrou um desenho. Era o projeto de um engenheiro esquecido pela história moderna. O nome desse engenheiro era Nomiya Melanderi, conhecida como a abelha alcalina. Esta não é a abelha dos desenhos animados. Ela não vive em colmeias, não faz mel para nós e não tem rainha. Ela é uma operária solitária do subsolo, mas os registros antigos mostravam algo inacreditável. Ela era a chave mestra perfeita para a fechadura da alfafa. A evolução a desenhou com o peso exato e a coragem necessária para acionar o gatilho da flor. Quando a flor batia nela, a abelha alcalina não fugia. Ela aceitava o golpe, pegava o pólen e ia para a próxima. Ela era a máquina que a indústria precisava, mas havia um problema catastrófico. Esse engenheiro estava desaparecido, funcionalmente extinto nas áreas agrícolas de Nevada. Por quê? Porque o progresso humano o matou. Décadas de arados revirando a terra e produtos químicos pesados destruíram seus túneis e sua comida. Nós havíamos eliminado a única criatura capaz de salvar a colheita. A doutora Martinez percebeu a ironia cruel. A resposta estava ali o tempo todo, mas nós a enterramos sob camadas de modernização. Se os agricultores quisessem salvar suas terras, teriam que fazer algo impensável. Eles teriam que parar de lutar contra a natureza hostil de Nevada e, em vez disso, reconstruir o ambiente que passaram 50 anos tentando destruir. Foi assim que nasceu o projeto mais contraditório da agricultura moderna.
Para trazer a abelha de volta, os fazendeiros precisavam construir uma casa para ela, e essa casa é feita de sal. O plano exigia transformar zonas de terra produtiva em desertos artificiais de sal branco. Imagine o cenário: tratores gigantes entrando em campos férteis, não para plantar, mas para estragar o solo. A engenharia por trás desses leitos de sal é digna de uma construção industrial. Não é apenas jogar sal na terra, é precisão cirúrgica. Primeiro, escava-se a terra. Depois, instala-se uma rede complexa de tubos de irrigação subterrânea, valendo dezenas de milhares de dólares. Essa água nunca toca a superfície, ela fica embaixo, mantendo o subsolo úmido e macio, perfeito para a escavação. Na superfície, caminhões despejam toneladas de sal industrial. Niveladoras a laser passam para garantir que o chão fique plano como uma mesa de bilhar. O objetivo? Criar uma crosta dura e salgada. O sal aqui não é veneno, é tecnologia. Ele puxa a umidade de baixo, sela a superfície e cria um controle térmico perfeito. Para qualquer um que passasse na estrada, parecia uma loucura. Vizinhos paravam seus carros para olhar e rir. A mídia local chamava de o experimento bizarro. Agricultores estavam gastando fortunas para criar uma zona morta, branca e brilhante, no meio de suas fazendas verdes. Parecia o oposto do progresso, mas era a única aposta que restava. O palco estava montado, brilhando sob o sol impiedoso, esperando pelos seus habitantes. O dia da liberação foi o momento da verdade. Caminhões especializados chegaram ao local carregando caixotes pesados, mas eles não traziam equipamentos eletrônicos ou sementes geneticamente modificadas. Eles traziam terra, blocos de solo contendo milhões de larvas adormecidas da abelha alcalina. A cena foi anticlimática para os céticos, mas aterrorizante para os investidores. Os trabalhadores simplesmente despejaram a carga sobre o sal, sem colmeias de madeira, sem redes de proteção, sem apicultores com roupas especiais. Apenas milhões de insetos jogados no chão quente e salgado do deserto. A internet explodiu. Vídeos do despejo viralizaram com comentários zombando da estupidez dos fazendeiros. Eles vão morrer em 2 dias, diziam os especialistas de sofá. O calor vai cozinhá-las. E nos primeiros dias, silêncio. Nada acontecia. A superfície branca permanecia imóvel. O dinheiro parecia ter evaporado. A tensão nas fazendas era palpável. Se isso falhasse, não seria apenas um prejuízo financeiro, seria uma humilhação pública. Jornais publicavam manchetes sobre o fracasso iminente. Nevada parecia ter perdido o juízo. Mas o que ninguém conseguia ver, o que as câmeras não podiam captar, era a revolução acontecendo centímetros abaixo das botas dos críticos. Enquanto o mundo ria, o exército subterrâneo estava acordando. Abaixo daquela crosta de sal hostil, uma das maiores obras de engenharia biológica do planeta estava em andamento. As abelhas alcalinas não cavam buracos, elas constroem cidades. No escuro e na umidade perfeita controlada pelo sistema de irrigação, elas começaram a trabalhar. Cada fêmea é uma mineradora de elite. Elas escavam túneis verticais perfeitamente redondos, descendo até 50 centímetros na terra. A precisão é matemática. Elas usam a umidade do solo para cimentar as paredes dos túneis, criando tubos lisos e resistentes que não desmoronam. E aquela crosta de sal na superfície que todos criticavam, ela se tornou o escudo perfeito. Ela reflete o calor excessivo e é dura demais para predadores como formigas e besouros penetrarem. O sal era a muralha do castelo. A densidade populacional desafia a lógica urbana. Em um único metro quadrado de solo salgado, milhares de ninhos operam lado a lado. É uma metrópole invisível de alta densidade. Dentro de cada túnel, câmaras de cria são construídas e revestidas com uma secreção natural à prova d'água, protegendo o pólen e os ovos como cofres bancários. Dia após dia, a cidade crescia. Onde os humanos viam apenas terra branca e morta, a vida estava fervilhando em uma escala massiva. A infraestrutura humana, os canos, o sal, o nivelamento, foi apenas a fundação. As abelhas eram as arquitetas finais. E quando a construção terminou, a cidade abriu seus portões. A mudança não foi lenta, foi uma explosão. Semanas após a liberação, os campos de alfafa ao redor dos leitos de sal começaram a vibrar.
Um zumbido grave, profundo e constante encheu o ar. As abelhas alcalinas emergiram aos milhões, e elas não estavam ali para passear. A eficiência dessas criaturas fez as abelhas comuns parecerem amadoras. Câmeras de alta velocidade capturaram a brutalidade do processo. A abelha alcalina pousa na flor. Ela aplica a pressão exata. Pá! A flor dispara o gatilho. A abelha recebe o golpe no peito, coleta o pólen e em uma fração de segundo já está na próxima flor. Elas não hesitam, elas não têm medo. Elas são máquinas biológicas programadas para aquela tarefa específica. A velocidade de polinização dobrou, triplicou. Onde antes havia apenas beleza roxa, as flores começaram a murchar rapidamente, o sinal universal de que a polinização funcionou. Vagens de sementes começaram a inchar, pesadas, dobrando os caules das plantas. Os agricultores mal podiam acreditar no que viam. Quando as colheitadeiras entraram nos campos no final da estação, os números confirmaram o milagre. A produtividade disparou. Em áreas onde a média histórica era de 300 a 400 quilos por hectare, os fazendeiros estavam colhendo 1.200, 1.300 quilos. Isso é um aumento de 300 a 400%. O investimento milionário nos leitos de sal se pagou na primeira colheita. A aposta insana havia quebrado a banca. A natureza, com sua tecnologia antiga e brutal, havia superado a química moderna e a maquinaria pesada por uma margem humilhante. Hoje, se você voar sobre o deserto de Nevada, verá algo estranho. Quadrados brancos brilhantes e geométricos cortando o verde infinito dos campos. Eles não são cicatrizes de destruição, são monumentos de inteligência. Nós nos acostumamos a pensar que o progresso significa inventar novos chips, drones e laboratórios estéreis. Mas, neste canto esquecido da América, a indústria aprendeu a maior lição de todas: a humildade. Às vezes, para dar um salto gigantesco para o futuro, é preciso ter a coragem de olhar para trás. É preciso ter a audácia de salgar a terra fértil e confiar em um projeto que tem milhões de anos de testes de campo. A natureza não precisa que inventemos a roda. Ela só precisa que tenhamos a sabedoria de devolver as chaves que roubamos. E o resultado? Bem, os milhões de dólares em sementes extras falam por si mesmos. Se você ficou impressionado com a força oculta deste processo, inscreva-se agora no canal Poder da Indústria. Vamos continuar descobrindo histórias onde a engenharia encontra o impossível. Até a próxima operação. Imagine um material de construção capaz de suportar 2 horas num inferno de chamas diretas, sem ceder 1 milímetro, protegendo tudo o que está por trás. Agora, visualize algo que sequestra mais carbono da atmosfera do que uma floresta tropical densa. Durante quase 70 anos, este supermaterial foi banido, tratado como uma ameaça perigosa. Mas hoje, máquinas titânicas e precisão de nível micron transformam esta antiga erva daninha em arranha-céus à prova de fogo e tecidos mais fortes que o aço. Bem-vindos à linha de frente da Revolução Industrial do Cânhamo. A nossa jornada para o futuro da indústria não começa numa mina escura e poeirenta, nem numa plataforma de petróleo no meio do oceano. Ela começa sob o sol brilhante e o ar rarefeito do Colorado, a mais de 1.500 metros acima do nível do mar. Este é o novo epicentro de uma corrida aos recursos que está a mudar a economia global. Aqui, a agricultura funde-se com a engenharia pesada. O que vemos não são apenas campos, são biofábricas a céu aberto, que se estendem até onde a vista alcança. Todos os anos, o mundo cultiva mais de 15 milhões de toneladas desta biomassa ultra-resistente. Mas esqueça a imagem romântica do agricultor com ferramentas manuais. A escala aqui exige brutalidade mecânica e velocidade. Semeadoras automatizadas, verdadeiros monstros de precisão, varrem a terra, disparando 200.000 sementes para o solo a cada hora. É uma coreografia de alta velocidade que eliminou a necessidade de 70% da mão de obra humana, garantindo que cada planta nasça no local exato para maximizar a sua potência. Enquanto estas máquinas rugem pelos campos, ocorre um milagre silencioso de eficiência. Pense no algodão, o rei sedento da indústria têxtil. Para cultivar fibra suficiente, o algodão exige rios de água. Mas aqui, a lógica é reescrita.
O cânhamo necessita de 13 vezes menos água do que o algodão para produzir a mesma quantidade de material. Estamos a falar de apenas 1.500 litros para cada quilograma de fibra, uma poupança que vale ouro num mundo cada vez mais seco. E a performance desta mina verde não para por aí. Cada hectare destas plantas funciona como uma máquina de vácuo atmosférico, sugando de 2 a 4 vezes mais dióxido de carbono do que uma floresta tropical madura. Em apenas um mês, as fileiras de plantas fecham-se completamente, criando um mar verde de biomassa. Quando o final do verão chega ao Vale de São Luís, mais de 6.500 hectares atingem a maturidade biológica simultaneamente. É um momento de tensão crítica. Milhões de toneladas de matéria-prima estão prontas. Se não forem colhidas com a tecnologia certa, todo este potencial perde-se. É hora de trazer a artilharia pesada. A colheita do cânhamo é uma bifurcação tecnológica. O destino da planta, se vai vestir um humano ou sustentar um edifício, é decidido pela lâmina que a corta. Não existe uma abordagem única. Existe apenas a ferramenta certa para a missão certa. Para o mercado têxtil de elite, a integridade é a lei. Ceifeiras especializadas, que parecem ter saído de um filme de ficção científica, avançam pelos campos. A sua missão é cirúrgica: cortar as hastes rente ao solo, preservando o seu comprimento total titânico de 2,5 metros a 3,5 metros. Estas máquinas não apenas cortam, elas executam uma manobra complexa de alinhamento, deitando cada haste na mesma direção. Esta técnica, conhecida como corte e alinhamento, é vital. Ela impede que as fibras preciosas se torçam ou partam, preservando mais de 80% do valor da fibra ali mesmo, no calor do campo. Uma vez no chão, a natureza assume o turno da noite. Num processo chamado maceração, a umidade do solo e o orvalho trabalham para dissolver a pectina, a cola biológica que prende a fibra à madeira interna. É uma decomposição controlada de 2 a 6 semanas, essencial para preparar o material para as máquinas violentas que virão a seguir. Mas do outro lado do espectro, se o objetivo é construir o betão do futuro, a delicadeza é substituída pela força bruta imediata. Entram em cena as colhedoras de forragem e os sistemas de decorticação de campo. Estas bestas mecânicas não têm paciência. Elas atacam as plantas com sistemas de corte rotativo de alta velocidade. No momento em que a haste toca na entrada da máquina, é obliterada. Tambores de picagem e moinhos de martelo reduzem a planta orgulhosa a fragmentos uniformes de 5 a 25 milímetros em frações de segundo. Este tamanho é crítico. É a dimensão perfeita para separar o núcleo lenhoso, o RURD, que será a espinha dorsal de materiais de construção revolucionários. Com uma produtividade que ultrapassa 5 toneladas de hastes secas por hectare, estas máquinas geram montanhas de matéria-prima numa velocidade que o trabalho manual jamais poderia sonhar alcançar. Agora, com os caminhões carregados até ao limite, a matéria bruta viaja para o verdadeiro templo da transformação, a fábrica de processamento. Entramos agora no ventre da besta industrial. O ar aqui é denso, vibrando com o som de metal a esmagar matéria orgânica. É na instalação de decorticação que a mágica acontece, transformando a planta em materiais de alta performance. As hastes secas são alimentadas no decorticador, uma máquina desenhada para aplicar violência calculada. Rolos que giram em direções opostas e tambores de esmagamento agarram o material. A força é imensa. Através de compressão, cisalhamento e oscilação contínua, a máquina descasca a fibra externa resistente, separando-a do núcleo lenhoso interno. É uma separação física brutal, mas necessária. O núcleo esponjoso, que constitui quase 60% da massa da planta, cai através de um sistema de peneiras e separadores de ar. Ventos artificiais sopram as impurezas e as fibras curtas, deixando para trás apenas o RURD limpo e uniforme. Este material, que parece madeira picada, está prestes a tornar-se pedra. No misturador industrial, o RURD é agitado para aumentar a aeração antes de encontrar o seu parceiro químico. A receita para o Rempret é uma ciência exata, não uma arte culinária. Uma parte de RURD, 1,5 parte de aglutinante de cal e 2 partes de água. Esta mistura não cria um bloco de cimento inerte, cria um monólito vivo.
Quando projetado ou moldado em paredes, o material seca ao longo de 7 a 10 dias, petrificando numa estrutura sem juntas. E aqui está o verdadeiro choque. Esta parede respira. Ela regula a umidade e a temperatura da casa, tornando-a fresca no verão e quente no inverno. Mas o teste supremo é o fogo. Enquanto o betão tradicional pode estalar e explodir sob calor extremo, uma parede de emprete ri-se das chamas. Ela suporta mais de 2 horas de exposição contínua ao fogo, sem perder a integridade estrutural e sem libertar fumos tóxicos. É uma fortaleza biológica, já adotada em mais de 40 mil edifícios, que continua a absorver carbono, mesmo depois de construída. Mas deixamos para trás a armadura exterior da planta, a fibra que é mais forte que o aço da natureza. A sua jornada está apenas a começar. Se o núcleo é a pedra, a fibra externa, ou bast fiber, é o cabo de aço. Mas ao sair do campo, ela é uma confusão de fios ásperos e desorganizados. Para competir com os têxteis mais finos do mundo, ela precisa de passar por uma metamorfose mecânica de precisão absoluta. No portão da fábrica, sensores rejeitam qualquer haste que tenha mais de 18% de umidade ou esteja fraturada. Apenas a elite entra. O material aprovado mergulha no sistema de cardagem. E é aqui que a engenharia atinge um nível de complexidade hipnotizante. Imagine cilindros metálicos gigantescos, cobertos por milhares de agulhas de aço afiadas como bisturis. Eles giram furiosamente, penteando a fibra. Mas não é um simples pentear. Uma única linha de produção executa mais de 20 milhões de microações de cardagem a cada hora. 20 milhões. É um número que desafia a compreensão. É uma tempestade de aço sobre a fibra. A cada passagem, as agulhas desemaranham os nós, limpam as impurezas profundas e esticam o material. A força aplicada é calibrada para separar, mas nunca quebrar. E impurezas microscópicas e segmentos curtos são impiedosamente expulsos. O caos da natureza é forçado a obedecer à ordem industrial. O que emerge do outro lado da máquina não se parece em nada com a planta que entrou. É uma fita contínua, suave e perfeitamente paralela, chamada de sliver. As fibras agora correm lado a lado, como soldados em formação, prontas para o próximo desafio. Elas foram limpas e ordenadas, mas para suportar a tensão do mundo real, elas precisam de ser unidas. É hora de testar os limites da física na fiação. A fita de fibra é suave, mas ainda carece de estrutura. Ela entra agora no sistema de estiragem, onde múltiplas fitas são combinadas e puxadas para criar uma densidade uniforme. É o momento de calmaria antes da tempestade de velocidade. A fibra preparada avança para a fase de fiação, onde a magia da torção acontece. Primeiro, ela é suavemente torcida numa pré-forma chamada mecha, ganhando resistência suficiente para não se partir sob tensão. Mas a verdadeira ação acontece nas máquinas de fiação de anel. Aqui, a velocidade é a rainha. Os fusos giram num borrão invisível. A fibra é esticada, reduzida em espessura e torcida com uma força tremenda para trancar as fibras umas nas outras. O ritmo é alucinante. Uma única máquina moderna cospe mais de 150 mil metros de fio por hora. 150 quilômetros de fio, criados a cada 60 minutos. É uma produção em massa que transforma montanhas de fibra solta em fios de alta precisão. O resultado final é enrolado em bobinas massivas, cada uma contendo de 8 a mais de 25 quilômetros de fio contínuo. Este não é um fio qualquer. É tecnicamente superior, macio como o algodão, respirável como o linho, mas com uma resistência à tração que supera muitas fibras sintéticas. Ele está pronto para ser tecido em roupas indestrutíveis, compósitos para carros ou materiais industriais. A transformação está completa. A planta tornou-se produto. Ao deixar a fábrica, estas bobinas e blocos de construção entram numa economia global sedenta por mudança. O mercado da moda de cânhamo já está a explodir, aproximando-se da marca de 6 mil milhões de dólares. Mas o verdadeiro valor não está apenas no dinheiro, está no legado. Pense numa t-shirt de poliéster. Ela vai durar centenas de anos no aterro, libertando microplásticos.
Agora pegue numa t-shirt feita desta fibra de cânhamo. Se a atirar para a terra, ela desaparece completamente, decompondo-se em apenas 6 a 8 meses. Sem lixo tóxico, sem vestígios. E o balanço final é o golpe de misericórdia nos materiais tradicionais. Cada tonelada desta fibra que produzimos não está a matar o planeta. Pelo contrário, durante o seu crescimento, ela absorveu quase 2 toneladas de dióxido de carbono. Estamos a falar de um impacto ambiental positivo líquido. É uma indústria que limpa o ar enquanto veste e abriga a população. Começamos com uma verdade desconfortável. Durante 70 anos, viramos as costas a este material, cegos por preconceitos e burocracia. Mas olhem agora para o que a engenharia moderna revelou. Transformamos sementes e sol em paredes que enfrentam o fogo sem queimar e em tecidos que voltam à terra sem poluir. O cânhamo não é apenas uma alternativa verde. É uma demonstração de força bruta e eficiência. Das máquinas que disparam sementes a velocidades vertiginosas, aos fusos que fiam quilômetros de linha por hora, provamos que a sustentabilidade não precisa de ser fraca. Ela pode ser colossal. Talvez, afinal, a tecnologia mais avançada do futuro estivesse a crescer debaixo dos nossos narizes o tempo todo.